De acordo com a Wikipedia, o front-end é uma espécie de interface entre o usuário e o back-end. Ambos podem estar distribuídos entre um ou mais sistemas. Mas especificamente, o que é que um front-end developer faz? O desenvolvedor front-end tem basicamente essas três responsabilidades, né? Que é a parte da implementação, a parte de manter compatibilidade e a questão das otimizações. Iniciando pela parte da implementação. Ou seja, inicialmente, um designer, cria um site, faz toda a parte visual, faz no Photoshop ou então no Illustrator e joga para o desenvolvedor front-end. Então ele vai pegar aquela imagem e vai quebrar em seções e vai transformar essas seções em código para que seja exibido no monitor, né? O monitor ou no celular ou numa TV, certo? Então a primeira função é essa, é você pegar um design e transformar ele para o código HTML e CSS. Porém, muita gente acha que a função do front-end developer acaba aqui, que é o cara que só faz a interface. Além da questão do código que ele acabou de fazer, ele tem outras responsabilidades, como a compatibilidade. O que são as compatibilidades? Primeiro, eu tenho que garantir que aquele código, aquela interface que eu criei, funcione em vários browsers, tanto Internet Explorer, quanto Chrome, como Firefox, como Safari. A gente vê alguns sites, principalmente antigos, que eles obrigavam você a ver aquele site específico e dizia melhor visualização com browser específico. Ou seja, isso é inadmissível hoje. Imaginar que muita gente usa o Internet Explorer e você vai deixar de atender essas pessoas. Outra questão é a questão de atender múltiplos dispositivos. Agora a gente não tem só o computador. O computador, um desktop e um laptop. Não. Agora a gente tem os smartphones que variam tanto de poder de processamento, como variam os browsers que eles estão utilizando. Inclusive, novos browsers foram inseridos depois que os smartphones surgiram. Tem a questão das telas, como eu falei. Se você tinha um computador antigamente, que é aquela tela 4x3, se é que ainda existe gente que usa essa tela. E hoje já tem tela 16x9, ou seja, só isso você já tem que levar em consideração. Eu tenho um monitor antigo e de vez em quando eu testo alguns sites para saber se eles funcionam. E, infelizmente, eles ficam cortando no monitor antigo, ou seja, você tem que prever isso. Tem que ver primeiro se vale a pena fazer ou não e tomar de conta disso. Por último, tem a questão das otimizações, que é uma das partes mais complicadas também, que é o quê? Você tem que saber que se o usuário está utilizando aquele site no smartphone, ele não tem o poder de processamento e às vezes não tem internet tão boa quanto você tem no computador, né, que está usando o Wi-Fi. Então você tem que se preocupar com o tamanho das imagens por dispositivo, por tamanho de tela, por depender da sua conexão, como é que você faz isso. Outra coisa, quando você desenvolve esse código, essa interface, você tem que se preocupar com os códigos que você importa, a forma que você organiza, que a gente vai ver nesse curso também, que a gente vai ver que você tem a questão do CSS e do JavaScript e que você pode minificá-lo e transformar em apenas dois arquivos em vez de utilizar vários. Ou seja, tem dicas de otimização para que o processo seja rápido. Assim também, como na questão das imagens, ao invés de você trazer várias imagens, você transforma todas as imagens em uma imagem grande e pega o CSS para trazer aquelas porções da imagem. E por último, vem a questão do cabeçalho. Cabeçalho que você faz otimizações para saber, por exemplo, se aquele browser específico tem determinada função, tem determinada especificação. Porque o W3C, quando determina que, por exemplo, existe uma função de fazer sombra no CSS, você tem que saber se aquele browser, naquele momento, consegue atender aquela especificação. Então você usa o JavaScript, então tem outras técnicas para você saber se você pode utilizar aquilo ou não. E assim também como existem sites que dizem que browsers estão podendo usar, ou seja, como vocês podem ver, isso aqui é uma coisa bem chuta que eu coloquei, bem resumida, e cada sessão dessa traz uma infinidade de conteúdos. No próximo vídeo, a gente vai ver como que uma página web é composta. Isso que eu falei para vocês, mostrar algumas partes da página web, a página HTML, alguns JavaScript, alguns CSS, vocês vão entender isso que eu falei desse vídeo.